Quem está feliz de estar aqui, diga eu. Eu achei que vocês iam embora, vocês continuam aqui. Quem quer ouvir o final da história do cego de nascença? Como é que vai terminar essa história? Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Esta é nossa última pregação. Olha para quem está do seu lado e fala: é a última pregação. Vamos aproveitar. Amém? Posso agora pedir aquele silêncio da multidão? Posso? Então vamos fazer um silêncio. Se tiver alguém conversando do seu lado, você... Faz silêncio. Isto. Vá abrindo a sua Bíblia em João capítulo 9. E nós vamos continuar. Essa é a terceira pregação que eu faço. A primeira pregação nós fomos do versículo 1 até o versículo 3. Depois a gente foi a segunda pregação do versículo 4 até o 10, se eu não me engano, ou um pouquinho mais. E agora nós vamos seguir. Vamos recapitular. Um cego de nascença. O cego, diferente de outros cegos que Jesus já havia curado, ele não vê Jesus, claro, cego, mas outros cegos, eles ao menos entendiam que Jesus estava ali, porque ouviam o barulho da multidão. O cego Bartimeu clama por Jesus. Aquele cego não faz nada para ir ao encontro de Jesus, é Jesus que vai ao encontro do cego. Um cego de nascença. Jesus vai ao encontro do cego, cospe no chão, coloca lodo, faz um lodo e coloca esse lodo nos seus olhos. E diz a ele: vá na piscina de Siloé e se lave. E nós vimos coisas lindíssimas sobre tudo isso. Nós vimos que a história do cego de nascença é a história de todos nós. A pergunta dos discípulos: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E nós já tivemos a resposta: o pecado dos pais não é castigado nos filhos. Portanto, nenhuma criança no ventre materno é capaz de pecar, e nem o pecado dos pais passou para esta criança. O porquê que uma criança nasce com uma doença, vimos que é um mistério sem explicação e que nós vamos entender só no céu o porquê disto. Mas a resposta que Jesus dá é: ninguém pecou para que ele estivesse assim, mas essa doença é para manifestar a glória de Deus. A história do cego é a história de todos nós, porque também nascemos cegos pelo pecado original. Meditamos tudo isso, só estou fazendo um resumo. O pecado original não é um pecado que eu cometi. Você não cometeu nenhum pecado, não foi você que comeu o fruto proibido no paraíso. Mas o pecado original não é um pecado cometido, mas é um pecado contraído. E o que eu contraí? Romanos capítulo 3, versículo 23. Eu contraí a privação da glória de Deus. Ou seja, Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Portanto, eu já nasci cego, eu já nasci privado, como disse o Salmo 50 para nós: minha mãe concebeu-me no pecado. Não é o pecado da mãe que está passando para o filho,
é o pecado original. Não é os pecados da minha mãe que está passando para mim. Se minha mãe é fofoqueira, se minha mãe foi adúltera, não é isso que está vindo para mim. Está vindo a culpa dos primeiros pais, a privação. A humanidade inteira agora está privada da glória de Deus. Amém? Portanto, nós nascemos cegos. Jesus então colocou o lodo nos olhos daquele cego, para mostrar a ele que as mesmas mãos que formaram o ser humano do barro da terra, eram as mesmas mãos que estavam tocando aquele cego. Para relembrá-lo que tu és pó, e ao pó você vai retornar. E lembre-se, o lodo no rosto, no olho do cego, não cura o cego, para que também ninguém diga que quem curou foi a lama. Veja, não foi a lama que curou o cego. Jesus dá uma ordem e até essa hora ele não enxerga. Vá até a piscina de Siloé e banhe-se. Aquele cego obedece. Veja então que ele continua caminhando cego, ele continua caminhando agora com lodo nos olhos. A cena deve ter impactado todos os que viam aquele homem cego, mendigo. Ele então vai até a piscina de Siloé e ele é curado ao sair da piscina. Vimos também com os padres da igreja que não foi aquela água que o curou. O que curou foi a ordem de Jesus. Ele obedeceu à ordem de Jesus. Vá na piscina de Siloé e se cure. E nós vimos o que representa a piscina de Siloé. A piscina de Siloé significa enviado. E nós vimos que quem é o enviado? Jesus é o enviado do Pai. Portanto, os padres da igreja interpretaram que quando Jesus se banha na piscina de Siloé, na verdade ele se banhou em Cristo, no enviado pelo Pai, e ele recebeu a sua cura. Essa piscina de Siloé, vimos também com os padres da igreja, que representa o nosso batismo, que quando nós nascemos na cegueira do pecado original, mas quando mergulhamos nessa piscina, e também através daquelas palavras ungidas, porque não basta só se jogar dentro de uma água, é preciso que tenha as palavras: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, esta água só tem o poder de batizar, porque tem a palavra. Se não houvesse a palavra, seria água de torneira, seria água de chuveiro, no máximo uma água benta, mas não uma água que tenha poder de batizar. A água que tem o poder de batizar é a água que recebe a palavra: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como aquele cego, nascemos cegos de nascença, mas quando entramos na pia batismal, nós fomos curados da nossa cegueira espiritual. Amém? Agora, na pregação passada, nós ainda vimos que começaram a questionar o cego: quem curou você? Aonde ele está? E o cego disse: eu não sei. Eu só sei que aquele homem que se chama Jesus pediu para eu fazer isso, aquilo outro, e eu fui curado. Mas onde ele está? Não sei. Portanto, preste atenção, eu estou resumindo as duas pregações passadas. Até agora, o cego não viu Jesus. Outros cegos, Jesus tinha curado na hora, e eles na hora viram Jesus. Aquele cego de nascença agora já viu o sol, já viu as pessoas, já viu as árvores, já viu muita coisa, mas falta ele ver Jesus.
E lembremos-nos que a sua cegueira física foi curada, mas a sua cegueira espiritual, ela ainda está no processo. Lembram disso? Porque eu entendo que ainda esse cego espiritualmente não está curado. Porque quando perguntam para ele, quem é que te curou? Ele diz, o homem. Ou seja, ele ainda vê quem o curou como verdadeiro homem. Mas Jesus não é apenas verdadeiro homem, ele é verdadeiro homem e verdadeiro. O cego ainda não enxerga isso. Portanto, esse cego, ele está no processo de cura espiritual. E eu terminei a pregação de ontem dizendo que todos nós estamos no nosso processo de cura espiritual. Ninguém aqui pode se arvorar e dizer que já vê claramente, porque você pode cair na mesma dos judeus que acham que vêm, mas na verdade não vêm. Essa pregação, a confusão vai pegar fogo, muita coisa vai acontecer. Então, Bíblia, vamos começar a pregação de hoje. João capítulo 9, versículo de 13 a 14. Levaram então o cego, o que fora cego, veja, o que fora, já não é mais, o que fora cego, aos fariseus. Raça boa, hein? Essa raça aqui é boa, viu? Para onde o cego foi levado? Para os fariseus. Tem vezes que até a gente ainda diz hoje, aquele ali é um fariseu. Fariseu é uma pessoa de dupla ação, uma pessoa falsa, de dupla atitude. Na sua frente é uma coisa, atrás é outra, é um fariseu. Então até hoje nós usamos essa expressão. Então olha para onde o cego está indo, para os fariseus. Ora, era sábado. E para complicar, Jesus podia ter curado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não ia dar rolo nenhum. Sexta, domingo, mas no sábado, para esse povo aqui, no sábado, vai dar, diga para quem está do seu lado, vai dar rolo, vai dar ruim, vai dar confusão. Os fariseus indagaram dele, ou melhor, ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Amém? Veja que São João Crisóstomo diz, o evangelista menciona que era sábado para expor sua verdadeira intenção, que era acusá-lo. Por que que o evangelista está salientando que é sábado? Para mostrar que os fariseus tinham o interesse de acusá-lo. Acusá-lo de se afastar da lei. E portanto queriam diminuir o milagre, João Crisóstomo está dizendo, queriam diminuir o milagre, mostrando que Jesus não cumpre a lei do sábado. Os fariseus vão tentar a todo custo diminuir o milagre para sobressair as suas ideias humanas. Às vezes isso acontece com você na sua família. Às vezes na sua vida está acontecendo milagres e milagres, e tem pessoas que tentam diminuir o que está acontecendo na sua vida. João capítulo 9, versículo 15. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Então pegaram o homem e fizeram uma sabatina com o homem. Respondeu-lhes: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Ele já tinha falado,
a mesma coisa, a mesma história. E veja que ele não se contradiz. Porque quem está com a verdade não se contradiz. Quem é mentiroso fala uma coisa aqui, depois esquece do que falou, inventa outra coisa, outra história. Ele não, ele está com a verdade, ele não tem o que esconder. Então ele está sendo sincero. Ele pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Cirilo de Alexandria diz: aqui é como se o homem dissesse: vou provar-vos que o poder do curador não foi exercido em vão. Não negarei o favor que recebi, pois agora possui aquele que antes eu desejava. De agora em diante sou capaz de olhar para as coisas que antes eu só podia ouvir falar. Aquele cego agora pode ver o que antes ele só ouvia falar. João capítulo 9, versículo 16. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Nós vimos o contrário ontem. Nós vimos em outras citações da Sagrada Escritura que Jesus é o enviado do Pai, sim ou não? Diga comigo: Jesus é o enviado do Pai. Mas os fariseus não entendem isso, estão dizendo: este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Preste atenção. Eles veem Jesus só como homem e não veem Jesus como enviado do Pai. Santo Agostinho vai dizer: aqueles fariseus que não viam, nem tinham ainda sido ungidos, disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Ao contrário, ele o guardava porque estava sem pecado. O que é a guarda do sábado verdadeira? É não cometer pecados. Então aqueles homens deixavam de trabalhar, mas eram adúlteros. Aqueles homens não faziam nada no sábado, mas se prostituíam. Aqueles homens guardavam a lei do sábado, mas roubavam. A pergunta é: isso é guardar o sábado? Porque diz o Êxodo que vocês seguem, que o sábado é um dia santificado para Deus, e você não santifica com a tua vida, você não santifica com as tuas obras, vocês são hipócritas. Agostinho está nos lembrando que observar o sábado é não pecar. Observar o sábado espiritualmente é não ter pecado. Então Jesus guardava todos os sábados. Jesus nunca transgrediu um sábado, porque Ele é um homem em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Diga comigo: meu Jesus não desobedeceu um sábado sequer, porque Ele não tinha pecado. O que desagradava a Deus no sábado não era obras do bem, mas o que desagradava a Deus no sábado eram as obras do mal. E os fariseus se abstinham das obras do bem. E ainda em outras passagens Jesus fala: se um animal teu cai no buraco, você salva, né? No dia de sábado, salvo. Então até animal você salva. E a gente doente, você não quer que eu salve. Hipocrisia. Santo Agostinho continua: e é isso que Deus nos adverte quando recomenda o sábado, dizendo: não fareis trabalho servil. Não fareis trabalho servil. Agostinho lembra que é trabalho servil. Nosso Senhor nos diz acima o que é trabalho servil. O que é trabalho servil? Abra sua Bíblia em João, você já está nela aí, João 8, 34. João 8, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Para Jesus, a guarda do sábado é não ser escravo do pecado. Amém? Repete comigo: para Jesus,
a guarda do sábado é não fazer trabalho servil, é não ser escravo do demônio, é não ser escravo do pecado. Mas esses homens que não viam nem estavam ungidos, observavam o sábado só carnalmente, externamente, mas o profanavam espiritualmente. Então que a tua fé não seja de aparência, que aquilo que você expressa exteriormente seja aquilo que você tem interiormente. Que você não vá para a missa só de corpo presente e a alma ficou não sei na onde. Olha para quem está do seu lado e diga que você seja um cristão verdadeiro, sem fingimento, sem falsidade. Eu quero que você aplauda Jesus, aquele que sempre obedeceu o sábado. Cirilo de Alexandria. Os judeus admiram o antigo herói. Olha que interessante. Olha o que Cirilo de Alexandria vai lembrar. Vocês, judeus, admiram o antigo herói de vocês, Josué. Os judeus gostavam de Josué, sim ou não? Sim. Que conquistou Jericó. Os judeus enchem a boca para falar de Josué que conquistou Jericó. Mas qual foi o dia que Josué conquistou Jericó? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Você não sabe, eu sei que você não sabe. Pega a sua Bíblia. Josué, sexto livro da Bíblia aí para você. Josué, capítulo 6, versículo 15. Josué, capítulo 6, versículo 15. Qual foi o dia que Josué conquistou Jericó? Mas ao sétimo dia. Qual é o sétimo dia? Sábado. Então vocês elogiam Josué, vocês gostam de Josué, e Josué conquistou Jericó no dia de? Trabalhou no dia de? Hipócritas. Mas ao sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 20. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor, a muralha desabou, a multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Aplauda essa palavra. As muralhas de Jericó caíram. Caíram em dia de? Diga para mim, comigo, hipócritas. Olha para quem está do seu lado, não seja hipócrita. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de hipócrita. E eu acho que tem bastante dentro das nossas igrejas. Cuidado que você pode ser um, você que está falando Cirilo de Alexandria continua. Josué, que conquistou Jericó no sábado e ordenou aos seus antepassados que fizessem as coisas habituais e a conquistadores. E o próprio Josué, de modo algum, guardou o devido repouso sabático. Contudo, aqueles que admiram Josué atacam Cristo. Sua hostilidade pessoal contra Cristo os levou não apenas a tentar tirar dele a glória devida a Deus, mas também de privá-lo da honra que devida.
e falando sem considerar, por meio de sua malícia, lançam contra aquele que veio a nós pelo Pai e que justifica o mundo, uma acusação de impiedade. São João Crisóstomo: não sabiam que era Jesus, o Senhor do sábado, quem fazia milagres. Abra sua Bíblia, deixa em João 9 marcadinho, mas vamos para agora Marcos, capítulo 2, versículo 27 a 28. Marcos, capítulo 2, versículo de 27 a 28. E dizia-lhes: o sábado, leia comigo, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Olha que coisa bonita, Jesus está ensinando. E para dizer tudo, leia bem alto: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que aqueles fariseus não entendiam: vocês estão falando de quem é o Senhor, o dono do sábado. Jesus é o dono do sábado, é o Senhor do sábado. Hipócritas. Eu quero que você aplauda o dono do sábado, o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado também é o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. É o Senhor de tudo. É o Senhor da sua vida. Então, se Ele mandar você fazer, você faz, não importa o dia. Interessante, até os dias de hoje. Se você estiver indo para a missa de domingo, missa de preceito, e de repente você percebe que alguém está precisando da sua ajuda, se você não ajudar, ela vai morrer. Se você ajudar ela, você perde a missa. O que a igreja te orienta a fazer? Você vai para a missa e vai deixar a pessoa morrer? Não, você não vai perder o preceito. Salve essa pessoa. E este é o seu maior preceito. Você guardou o domingo, mesmo sem ir para a missa, porque você salvou uma vida. Versículo 9, João capítulo 9, versículo 17. João capítulo 9, versículo 17. Não tire de João, a gente vai sempre voltar para João. Perguntaram ainda ao cego. A pergunta continua. Esse povo é chato demais. Tem gente que tem um dom da chatice. Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? Agora perguntaram para o cego: o que dizes você daquele que te abriu os olhos? Mas já tinham feito essa pergunta. Ou melhor, vamos lá para o versículo 10. Perguntaram-lhe então: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem. Veja, o cego primeiro responde: aquele homem, certo? Agora, no versículo 17, ele muda: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta. Opa, já está crescendo. De homem passou para profeta. Eu pergunto para você: Jesus é só homem? Jesus é só um profeta? Portanto, esse cego de nascença está curado da visão, mas ainda ele está passando por um processo. Mas ele já está crescendo. De homem ele já passou para profeta, hein? Ah, eu acho que é um profeta. Diga para quem está do seu lado: agora a confusão vai aumentar.
Questionaram o cego não muda, porque o que eles queriam ouvir? Esse é o problema, é o que você quer ouvir. Eles não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir outra coisa. Eles queriam ouvir, olha, é um mentiroso, é um bruxo, é sei lá o quê. Eles queriam ouvir outra coisa. Eles não conseguiam ouvir a verdade. É um homem, botou lodo nos meus olhos, mandou eu me banhar e eu estou curado. Quem ele é? Aí eu acho que ele é um profeta. Agora o rolo continua maior. Versículo 18. Mas os judeus, o que está escrito aí? Não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego. Oh, meu Pai eterno. Vamos relembrar, Padre Léo aqui. Bota a mão na sua cabeça assim, a sua anta, suas antas. Esse é o mundo que a gente vive hoje, tá? A verdade está na frente das pessoas e as pessoas não querem admitir. O homem não está mais cego e você quer dizer que ele está cego ainda. O homem agora está vendo e você está falando que ele não está vendo. Esse é o mundo que a gente vive ainda hoje. Você está vendo? Mas não era você não era você, era outro, é outra pessoa, não sei o quê. Olha para ele, meu filho, é ele. O filho da Maria, o filho do José, isso aí. Mas eles não queriam admitir que ele era anta. Quando você entra nessa, meu filho, você está perdido. Aí vai ter que explicar para você que a grama é verde. Vai ter que explicar para você o que é um carro, o que é uma árvore. E eu estou falando disso para não falar de outras coisas, tá? Eles não queriam admitir o óbvio. Diga comigo, eles não queriam admitir o óbvio. Eu vejo e é óbvio. Eu não posso falar o que eu quero aqui. Diga para quem está do seu lado, não deixe de admitir o óbvio. Senão você vira uma anta ambulante. Amém? Santo Agostinho. Houve divisão entre eles, como o dia se divide entre luz e as trevas. Eles procuraram um modo de desmerecer o homem. E olha o BO, expulsá-lo da sinagoga. Olha o preço que se paga por simplesmente falar o preço que se paga por simplesmente falar o quê? E a verdade é o quê? O óbvio. Eu era cego, não estou mais cego, Por causa disso você vai sair daqui agora. É assim que o mundo vai tratar os cristãos. É assim que muitas vezes o mundo trata os cristãos. Os cristãos, eles olham e falam, é a verdade, é o óbvio. Então você está expulso do nosso meio. E aí é por isso que Jesus vai falar em João capítulo 2, versículo 15. Ou melhor, João capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. Se o mundo odeia você, não se preocupe com isso. Porque quando você não quiser viver como eles vivem, quando você não quiser dizer o que eles querem que você fale, eles te expulsarão do mundo deles.
Porque para ficar no mundo deles, você tem que pensar como eles, você tem que falar como eles. Mas agora eu não quero falar como vocês, não quero pensar como vocês. Eu quero pensar e falar a verdade. E a verdade é que eu era cego e não sou mais. Pronto, e acabou. Vai me expulsar? Me expulsa. Eles procuravam, Santo Agostinho, eles procuravam um modo de desmerecer o homem e expulsá-lo da sinagoga, embora ele fosse encontrado por Cristo. Contudo, ele declara abertamente o que pensa, pois ele disse: ele é profeta, ainda não ungido no coração, ele não podia confessar o Filho de Deus. No entanto, ele não está errado no que diz, pois o nosso Senhor até diz de ele mesmo. Então veja, ele também não está errado, porque o próprio Jesus, ele disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria. E ele falava disso dele mesmo. Então Jesus também se considera um profeta? Aquele homem só estava dizendo a verdade. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus só quer de você a verdade. Agora diga para ele: mas o mundo não vai gostar da sua verdade, porque a sua verdade os incomoda. E aí, você vai querer agradar o mundo? Ou correr o risco de ser expulso? Ai, 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 ai. Você pode ser expulso daquele grupo de WhatsApp, famosão lá que você está. Você pode ser expulso do seu grupo de trabalho, porque você não pensa como todo mundo está pensando. Você pode ser expulso do grupo da família, que agora você quer ser freira, agora você quer só canção nova, agora você é só... Agora é madrugada só, agora é isso, né? Agora você não quer mais ir para cá, não quer mais ir para lá, não quer mais ouvir isso, não quer mais ouvir aquilo, não quer mais dançar isso, não quer... Agora você mudou. As pessoas, aí você vai falar a verdade que você está vivendo, não, mas elas não querem acreditar na sua verdade. Elas preferem expulsá-lo, porque não é o que elas querem ouvir. Diga comigo: BO vai piorar. Você fala: tem como piorar mais? Tem. Agora, versículo 18, João 9,18. Mas os judeus não quiseram admitir que este homem estivesse cego e tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais. Agora vai chamar os pais para o rolo. São João Crisóstomo: é da natureza da verdade ser fortalecida pelos mesmos laços que as pessoas armam contra ela. Olha que bonito. Os mesmos laços que as pessoas armam para te destruir, é aí que a verdade se fortalece. Não tenha medo. Diga comigo, eu estou lendo São João Crisóstomo, diga comigo: as mentiras derrotam a si mesmas pelos próprios meios que usam contra a verdade. Olha que coisa bonita, a verdade, a mentira se destrói a si mesma, porque a mentira, quando se depara com a verdade, ela sempre é mais fraca. A verdade sempre vai ganhar. Fique do lado da verdade, você sempre será um vencedor. Até tem o nosso ditado que diz: a mentira tem o quê? Não consegue correr não, perna curta. A verdade sempre está na frente.
As mentiras derrotam-se a si mesmas pelos próprios meios que usam contra a verdade, fazendo-a aparecer ainda mais forte, como ocorre agora. Os fariseus, não podendo pela intimidação ao cego impedir de proclamar publicamente o seu benfeitor, tentam anular o milagre por meio dos pais. Eles tentam anular o milagre questionando o cego. Não conseguiram, agora eles vão chamar os pais para tentar anular o milagre de Cristo. Vão conseguir, sim ou não? João capítulo 9, versículo 19. E os interrogaram: é este o... Agora é para os pais, hein? É este o vosso filho? É ele mesmo? É uns sonsos mesmo, né? Agora outra pergunta: vocês afirmam que ele nasceu cego? Pois como é que ele agora vê, se ele nasceu cego? A gente nunca viu isso. É que vocês estão vendo, vocês estão diante do homem que para ele nada é impossível, é só por causa disso. São João Crisóstomo diz: tendo trazido os pais ao meio da assembleia para intimidá-los, tentaram fazê-los negar o milagre. Não é isso que eles estão tentando fazer? Sim ou não? São perguntas provocativas. São perguntas que eles já querem que a resposta seja a pergunta. João 9, 22 a 23. Seus pais, ou melhor, vamos continuar ali. Versículo 20. Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho. Verdade? Vai negar o filho agora? Sabemos que esse é nosso filho mesmo, é ele. Nasceu cego. Mas não sabemos como agora ele ficou vendo. Isso aí a gente não sabe não. Nem quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, ele tem idade. Aí os pais fugindo, olha os pais com medo. Pergunta para ele tem idade. Que ele mesmo se explique. Eis, pais covarde. Por isso é que seus pais responderam, versículo 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Os pais tinham medo. Diga para quem está do seu lado: você não pode ter medo de nada e de ninguém. Quando você está com a verdade, você está com Deus. Fique tranquilo, porque o Deus da verdade te defenderá. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus Cristo como Cristo. Então essa expulsão seria a melhor de todas. Sim ou não? Por que você foi expulso? Por causa de Cristo. Por que você saiu do grupo do WhatsApp? Por causa de Cristo. Por que aqueles amigos te expulsaram? Por causa de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É ruim, meu irmão, se alguém te expulsar do grupo de WhatsApp. É chata, dava bom dia todo dia para a gente nesse grupo. Se for por causa disso, você está ruim na fita. Você é uma pessoa chata que tem que melhorar. Agora, se você foi expulso por causa de Cristo, isso não é motivo de humilhação, é motivo de alegria. Alegrai-vos e exultai quando vos humilharem, quando vos perseguirem, quando disserem todo tipo de mal contra vós, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos.
Teodoro, um dos padres da igreja, diz assim: o mal dominou os líderes. O mal dominou os líderes que apenas se incapacitaram pela incredulidade, mas também através de suas ameaças, fecharam o caminho da salvação aos demais. E esses fariseus hipócritas, além de não quererem ir para o céu, tiravam outros do céu. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. E eu tenho que acelerar essa pregação, meu Deus do céu. Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Jesus já tinha dito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrais e não deixais que entre quem quer entrar. Jesus já tinha falado. Então eles intimidavam as pessoas, aqui era uma prova. E está cheio de gente assim até o dia de hoje, não quer ir para o céu e não quer que os outros entrem. E fica atanazando a vida dos outros. Se você não quer ir para o céu, filho, é sua escolha. Mas não impeça os outros de irem. Você não quer ir para a missa, deixa o outro ir para a missa. Você não quer rezar, deixa o outro rezar. Você não quer fazer, ninguém está te obrigando, mas ninguém também está me obrigando a rezar. Eu rezo porque eu quero, eu vou para a missa porque eu quero. Então, vive a sua vida, nós vive a nossa. E a gente respeita você que não quer, e você respeita a gente que quer. Porque parece que o respeito só tem que ser de um lado, né? Você respeita quem quer, e a gente respeita você que não quer também, é. São João Crisóstomo: quão ingratos se mostram os pais, que silenciaram a respeito do que sabiam, silenciaram a verdade do que sabiam por medo dos judeus. Seus pais falaram assim porque tinham medo dos judeus. Mais uma vez, o evangelista manifesta aqui o pensamento e as intenções dos judeus, pois eles tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E Jesus sempre é assim: aonde ele entra causa confusão. Na verdade, o motivo da confusão é quem? Não é o cego, é Cristo. Pode dizer para quem está do seu lado: onde Jesus entra, se prepara para a confusão. Você quer prova bíblica? Rapidinho aí, ó. Lucas 2, Lucas 2, 34. Lucas 2, 34. Simeão abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este menino será destinado a ser causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e ser um sinal que provocará contradições. Desde pequenininho, já pegou o menino no colo aqui: esse aqui vai arrumar confusão, hein? Ele já sentiu assim. João capítulo 7, versículo 43. João capítulo 7, versículo 43. O que está escrito aí? Houve por isso divisão entre o povo por causa de Jesus. Diga comigo: houve divisão entre o povo. Houve divisão entre o povo por causa de Jesus. Então tem divisões que são diabólicas e tem divisões que são celestiais e divinas. Diabo significa divisor. A divisão do diabo, ela leva você para a morte. A divisão de Cristo leva você para a vida. Separa você do joio para que você não combine com as astúcias do mal. Então há uma divisão que é para o bem e uma divisão que é para o mal. João capítulo 12, versículo 42 a 43.
João 12, 42 a 43. Não obstante, também muitos dos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus, não o manifestavam para não serem expulsos da sinagoga. Olha aqui, já tinha gente que cria em Jesus e tinha medo de falar. E vou dizer uma coisa para vocês, até hoje na Terra Santa é assim, tá? Quando a gente vai lá, meus amigos aqui sabem, falam para nós, aquele bairro ali é de judeus que creem em Jesus, mas eles têm que ficar. Até hoje. Porque senão vão ser expulsos da sinagoga. Assim preferiram, mas quando você faz isso, preste atenção, quando você tem medinho do mundo, assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. Quando você fica com medo do que o mundo vai fazer com você, então você está preferindo a glória dos homens do que a glória de Deus. Está entendendo, sim ou não? Diga comigo, eu quero a glória de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se eu quiser agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Os papapais, os papaizinhos querem agradar os judeuzinhos. E agradando os judeuzinhos, desagrada o Deus dos judeus. Olha para quem está do seu lado e diga, não queira agradar o mundo. Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Está ficando claro que Jesus é causa de divisão, sim ou não? Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Mateus 10, 34 a 36. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer divisão. Quem está falando? Quem está falando? Jesus não é o diabo, que é o divisor. Mas aqui é a divisão que leva para o céu. Eu vim trazer divisão entre o filho e o pai. Olha o que está acontecendo agora no Evangelho. Divisão entre o filho e o pai. Entre a filha e a mãe. Entre a nora e a sogra. Até a sogra entrou no meio. E os inimigos do homem serão as pessoas da sua própria casa. Na sua vida eu sei que não tem isto. Mas você tem que amá-los, viu? Deus colocou eles lá para testar você mesmo. Agostinho. Mas não foi desvantagem ser expulso da sinagoga. Olha o que Agostinho vai falar. Para o cego, é desvantagem sair da sinagoga, ser expulso da sinagoga? Sim ou não? Não, porque uma vez que o expulsaram da sinagoga, ele foi acolhido por Cristo. Quando você é expulso do mundo, significa que você foi acolhido por Cristo. E troca boa, troca maravilhosa. Agora sim, vamos ler João, vamos voltar para João, João capítulo 15, versículo 18 a 19. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Mas porém, como não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Está aqui na palavra. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Repete comigo, o homem natural. Mais forte, o homem natural. O homem mundano não aceita as coisas de Deus. E por que ele não aceita as coisas de Deus? Porque para eles são loucuras. Então deixe eles acharem você louco. Por isso que fala, você está meio louco. Obrigado.
Agora não é aquela loucura de razão não, viu gente? É aquela loucura do coração, de amar a Deus sobre todas as coisas. A partir de agora não amo mais nada e a ninguém, além do meu Deus acima de todas as coisas. Tá ficando louco? Tô ficando louco de amor. João capítulo 9, versículo 24. Tornaram a chamar o homem, de novo, mesma coisa. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo: dá glória a Deus. Mentirosos, mentirosos. Olha o que eles estão falando para o cego: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Olha agora eles estão chegando onde eles querem chegar. Esse homem que você está dizendo que te curou, na verdade ele é um pecador. Dá glória a Deus e fala a verdade. Mas ele já está falando a verdade. São João Crisóstomo, ou melhor, é isso mesmo, São João Crisóstomo. Eles não dizem abertamente agora: nega que Cristo te curou. Em vez disso, ocultam o seu objetivo sobre o pretexto de religião e dizem: dá glória a Deus, isto é, confessa que este homem Jesus nada teve a ver com a obra. Confessa que Jesus não tem nada a ver com esta obra. Santo Agostinho diz: eles lhe dizem para negar o que ele recebeu. Isto não é dar glória a Deus, mas sim blasfemar contra ele. Em outras palavras, dá glória a Deus, mas o que eles estavam dizendo na verdade é: blasfeme e diga que não foi ele quem fez isso contigo. João capítulo 9, versículo 25. Disse-lhes ele: se esse homem é pecador, eu não sei. O cego, coitado do cego, está quase sendo nocauteado aqui. Eu sei apenas isso. Eu sei que eu sendo eu antes cego, agora eu vejo. O discurso é sempre: meu amigo, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Inclusive estou vendo essa cara ruim de vocês aqui. Tem coisa que era bom ser cego. Isso é coisa minha, tá? Não é dos padres da igreja, não. Teodoro, um dos padres da igreja, ele diz com efeito: não quero declarar o que não sei, nem posso ficar em silêncio ou ocultar o que sei. Olha que bonito. O que ele não sabe, ele não fala. O que ele sabe, ele fala. Esse homem cego está na verdade, amém? O que eu sei, eu falo. O que eu não sei, eu não falo. Eu não sei. João capítulo 9, versículo 27. Respondeu-lhes: eu já vou-lo disse, não me destes ouvidos. Agora o cego começou a ficar bravo. Eu já falei, vocês não querem me escutar. Aquilo que Jesus já tinha falado está acontecendo. Vocês ou escutam, mas não ouvem. Olham, mas não enxergam. Por que quereis tornar a ouvir? Por que vocês querem continuar ouvindo? Já deu para ver que vocês não querem ouvir a verdade. Esse é o mundo. Quereis vós porventura tornar-vos também seus discípulos? E agora ele deu a provocada. São João Crisóstomo, olha a ousadia da fé. Vês com ousadamente o mendigo fala com os escribas e fariseus. Agora o mendigo, o cego foi ousado. Foi ou não foi? Ele já deu uma evangelizada. E vocês não querem ser discípulo, não? É igual vocês. Você também não quer vir rezar com nós, não? Mostra, São João Crisóstomo, o cego mostra quão forte é a verdade. Diga assim comigo: quão forte é a verdade e quão fraca é a falsidade. A verdade ainda agarre apenas pessoas comuns, faz com que pareçam gloriosas. A falsidade, mesmo quando está entre os poderosos, mostra-se fraca. Olha que pensamento lindo.
A verdade em pessoas humildes, é um mendigo, minha gente. A verdade do mendigo se torna poderosa. A mentira dos poderosos se torna fraqueza. Pode ser um grande poderoso, mas está mentindo, é um fraco. Olha para quem está do seu lado e diz: a verdade faz de você a pessoa mais forte deste mundo. Pode aplaudir isso. Essa história está pegando fogo ou não? Você já tinha lido a Bíblia desse jeito assim, que você está lendo? Agostinho, ele agora se indignou com a obstinação dos judeus. Agora o cego ficou indignado. Agora ele mesmo não é mais cego, não pode mais tolerar a cegueira deles. Na verdade, que agora o que eu estou vendo é que vocês são cegos. Ai, 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 ai. Eu achava que eu era cego, mas vocês são cegos. Só enxergam com os olhos da carne, mas têm uma cegueira espiritual. Cirilo de Alexandria, ele revela seu próprio estado de espírito, de que não apenas estava disposto a se tornar, mas que de fato já era discípulo de Cristo. Esse cego, ele não queria se tornar discípulo. Quando ele convida, é porque ele já era um discípulo. Eu vou seguir esse homem. Eu vou seguir esse profeta. João capítulo 9, versículo de 28 a 29. João 9, de 28 a 29. Então eles cobriram de injúrias. Ele disse, aí o mundo começa a apelar, começa a meter injúrias. É próprio do mundanos isso aqui. Vocês já viram isso acontecer alguma vez? Os mentirosos falando de quem está na verdade. Injúrias, calúnias, mentiras. É só o que eles têm para oferecer. Porque eles têm medo da verdade. Eles têm medo de quem prega a verdade. Eles querem degolar a cabeça de quem prega a verdade, como João Batista. Quem prega a verdade, ó, cabecinha, pode rolar a qualquer momento, viu? Viu? Nós tudo estamos no rolo. Santo Agostinho, se tivesses acreditado em Moisés, teriam acreditado em mim. Abra sua Bíblia, em João capítulo 6, ou melhor, João capítulo 5, versículo 46. João capítulo 5, versículo 46. Pois, se cresceis em Moisés, certamente crereis em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Vocês acreditam tanto em Moisés, vocês não acreditam em mim, sendo que Moisés escreveu de mim? Seguis então um servo e virais as costas para o Senhor, Santo Agostinho, mas não seguis nem mesmo o servo, pois ele vos conduziria ao Senhor. Na verdade vocês não seguem nem Moisés que vocês dizem seguir, porque se vocês seguissem o servo Moisés, vocês seguiriam o Deus de Moisés, mas nem Moisés vocês seguem. Essa é a grande verdade. João capítulo 9, versículo 30. A história continua. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Está virando piada essa história já. O interessante, vocês não sabem de onde ele é, eu só sei que ele me abriu os olhos. São João Crisóstomo, ele traz o milagre para todos os lugares como prova, porque eles não podiam invalidá-lo, e tira dele também suas próprias conclusões. Primeiro ele diz, se ele é pecador, eu não sei. Ele não tem dúvida de que Jesus não era um pecador, o cego. João capítulo 9, versículo de 33 a 34. João 9, de 33 a 34. Aliás, vamos ler o resto do texto.
31. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. A gente nunca ouviu isto. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. O homem está pregando agora, minha gente. Virou um pregador. Igual você deve virar, no ônibus, no trabalho, no zap. Vai falando de Jesus para todo mundo. Fala das coisas que Deus tem feito na sua vida. Responderam-lhe eles: tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar. Ó arrogância, você, seu pecador, mendigo, miserável, agora você quer nos ensinar? E você que está falando também não é pecador, miserável? Não. Eles apontam os dedos, querem tirar o cisco do olho do irmão, esquece que tem uma trave no seu. E o que diz o texto? Leia de novo versículo 34, aqui o BO aconteceu. Responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e nos ensina. E fizeram o que com o cego? Não ouvi. O povo de casa não ouviu. Expulsaram o cego da sinagoga. Pode aplaudir. Porque o cego está quase querendo voltar a ser cego para não ver essa gente. Foi uma honra. Não tenha medo de ser expulso da presença dos maus. Tenha medo de ser expulso da presença de Jesus. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, Jesus vai expulsar alguns. Lembra daquela parábola onde tem uma festa e entrou alguém na festa sem o traje de festa? Lembra dessa parábola? Aí o dono da festa chega assim: meu amigo, como é que você entrou aqui sem o traje de festa? Eu estou aqui. Expulso, tchau. Jesus também vai expulsar. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Afastai-vos de mim, malditos de meu Pai. Jesus também expulsa. Portanto, eu digo a você: só não queira ser expulso por Jesus Cristo. Se o mundo te expulsa, se os homens, isso aí você não liga não. O importante é você não ser expulso por Cristo. Amém? É isso que vale. Cirilo de Alexandria, aquele que há pouco recebera a visão e fora milagrosamente libertado de sua antiga cegueira, foi mais rápido para perceber a verdade do que aqueles que haviam sido instruídos pela lei. Aquele que nunca viu a lei, não conhecia como eles conheciam, chegou mais rápido à verdade do que eles. E por que isto? Não vai dar tempo. Lição de casa. Romanos capítulo 2, versículo de 17 a 29. Eu queria ler todo esse texto com vocês, não vai dar tempo. E esse texto vai mostrar que a lei por si só não basta. Diga comigo: a lei por si só não basta. São João Crisóstomo: os que sofrem injúrias por confessar a verdade a Cristo recebem as maiores honras, e isso se realizou no cego. Ser rejeitado por Cristo é ser honrado por Cristo. Quem na igreja são os maiores honrados por Cristo? Os mártires, os santos que deram a vida pela verdade. Os judeus lançaram-no fora do templo. Preste atenção nisso, olha que bonito, João Crisóstomo. Os judeus lançaram-no fora do templo, e o Senhor do templo o recebeu.
Quem era dono daquele templo, minha gente? Deus. Vocês me expulsam do templo, mas o Deus do templo me acolheu. Jesus ouviu dizer que o tinham lançado fora, e Jesus estava sabendo de tudo, obviamente. Jesus ouviu dizer que o tinham lançado fora, e tendo encontrado, nós não lemos isso ainda, disse-lhe: tu crês no Filho do Homem? O evangelista mostra que Jesus veio lhe falar. Quando o Senhor o interroga, não faz por ignorar nada, mas a fim de se dar a conhecer a si mesmo e manifestar o quanto estimava a sua fidelidade, como dizendo: a plebe ultrajou-me, mas isso não me preocupa. Uma única coisa me preocupa, é que tu creias. Vamos chegar a esse versículo. Na verdade, vamos ler ele agora já. Olha que versículo maravilhoso. João 9:35. Leia aí comigo. Jesus soube que o tinham expulsado, e havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Jesus ficou sabendo que me expulsaram o homem. Olha que bonito, agora Jesus vai ao encontro dele de novo. E Jesus não está nem um pouco interessado se te expulsar. Jesus não pergunta: te expulsaram? O que fizeram com você? Qual é a preocupação de Jesus? Você crê no Filho do Homem? João Crisóstomo está dizendo isso. Quando o Senhor o interroga, não o faz por ignorar nada, mas a fim de dar a conhecer a si mesmo e manifestar quanto estimava a sua fidelidade, como dizendo: a plebe ultrajou-me, mas isso não me preocupa. Uma única coisa me preocupa, que tu creias. Que faça a vontade de Deus. Olha São João Crisóstomo. Repete comigo: que faça a vontade de Deus é melhor que 10.000 homens iníquos. Pode aplaudir essa palavra de São João Crisóstomo. Diga comigo: que faz a vontade de Deus é melhor do que 10.000 iníquos. Você quer ficar do lado da maioria? Nem sempre seremos maioria. Se preocupa com esse negócio de números não. O importante, não fica preocupado quem é o maior neste mundo, que às vezes fica lá, números, quem é maior, quem é menor, não se preocupa com isso aí não. Importante é você, mesmo que seja obediente a Cristo, isso basta. Porque que adianta o número maior ser daqueles que não creem? Hilário, um padre da igreja, diz: quando o homem já estava curado e sofrera a expulsão da sinagoga, o Senhor lhe propôs a questão: crês no Filho de Deus? E isso era para salvá-lo de pensar que perdera tudo ao ser excluído da sinagoga. Você não perdeu tudo não, meu filho. Você ganhou a mim. Quando o homem cuja alma ainda estava não esclarecida respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? A resposta do Senhor foi... Aliás, vamos ler o texto então, que o santo aqui já está começando a entrar. Versículo 36, João 9:36. Respondeu ele, o cego: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que está falando contigo. Ah, que coisa linda. Preste atenção. Quem vai ao encontro do cego é Jesus. O cego não vê Jesus, o cego não foi ao encontro de Jesus. Jesus cospe no chão, faz o lodo, coloca no seu olho. Ele não viu Jesus ainda. Ele vai para a piscina de Siloé como Jesus mandou. Ele se banha na piscina de Siloé e ele começa a ver. E o que ele vê na frente dele? Árvore, pessoas e um bando de fariseu. Ele ainda não viu Jesus. Agora quem vai ao encontro do cego de novo?
na hora que ele é expulso, na hora que o rejeitam, Jesus nunca te expulsa, nunca te rejeita. Ele quer sempre te acolher. E agora Jesus está na frente do cego. Tu crês no Filho do Homem? Quem é para que eu creia? E Jesus, o que não fala para todo mundo, agora para o cego fala claramente. É aquele que você está vendo agora. E pela primeira vez, aquele cego viu Jesus. Calma, mas não basta ver Jesus. A resposta do Senhor, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo, pois sua meta era remover a ignorância do homem, cuja vista ele restaurara, e que agora enriquecida com o conhecimento de uma fé tão gloriosa, exige o Senhor desse homem como de outros, que lhe imploram cura, a confissão da fé, como preço de sua recuperação? Absolutamente não, pois o cego já podia ver quando foi assim interpelado. O Senhor perguntou para receber a resposta: Senhor, eu creio. A fé que falou nessa resposta não deveria receber visão, mas a vida. Santo Hilário, se qualquer profissão de fé em Cristo bastasse, então teria sido dito: crês tu em Cristo? Embora quase todos os hereges haveriam de ter em seus lábios o nome de Cristo, eles o negariam como Filho de Deus. Porém, o Senhor exige a fé naquilo que é o próprio de Cristo, isto é, que se creia nele como Filho de Deus. Olha que coisa importante. Não basta me ver como homem, não basta me ver como profeta, eu preciso que você me veja como Deus. Eu não quero a sua fé em mim como homem, até porque isso é muito fácil, você já está vendo. Eu não quero a sua fé em mim como profeta, até porque isso, os sinais provam também, isso também não é tão difícil. Agora Deus, acreditar que Jesus, verdadeiro homem, também é verdadeiro Deus, isso é uma tarefa que só o céu pode te dar. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é a certeza daquilo que não... Santo Agostinho, é claro que Deus escuta os pecadores, mas o homem que disse isso ainda não lavara o rosto de seu coração em Siloé. O que faltava ainda para esse cego era lavar o seu coração em Siloé. O sacramento já se dera em seus olhos, mas o benefício da graça ainda não havia sido obtido em seu coração. Quando foi que esse cego lavou o rosto do coração? Quando depois de ser expulso pelos judeus, o Senhor o acolheu em si mesmo. Vede, ele o encontrou e lhe disse, como ouvimos: crês no Filho de Deus? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Ele certamente já o via com os olhos, mas com o coração ainda não. Esperai um momento, em breve o verá. Jesus respondeu-lhe: sou eu, aquele que fala contigo. Ele não hesitou, lavou o rosto do coração imediatamente. Afinal, Siloé estava falando com ele. Siloé significa enviado. Jesus, o enviado pelo Pai, a verdadeira Siloé, agora está falando com ele, e agora está lavando o coração dele. Quem é o enviado senão Cristo, que frequentemente afirmava: faço a vontade do meu Pai que me enviou? Portanto, ele mesmo era Siloé. Jesus Cristo era Siloé. O homem cego no coração aproximou-se, ouviu, creu, adorou e lavou o rosto e viu com os olhos do coração. Esse evangelho é fascinante. Olha para quem está do seu lado e diga: esse evangelho é fascinante. Diga: a história do cego é a minha história. O que está acontecendo com esse cego tem que acontecer com todos nós. O tempo do Frei já acabou. Nós iremos ler, porque já consegui concluir. Lê o último texto, João 9, 36.
Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. E o que o cego respondeu? Versículo 38. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se, o adorou. Só adora quem reconhece como Deus. O adorou. Da cegueira à adoração. Quando é que você entende que a tua fé está madura? Quando você sai da cegueira espiritual e parte para a adoração do único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 39. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Olha Jesus, eu vim a este mundo para fazer uma discriminação. Não pode fazer discriminação. Jesus fez. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Fariseus, vocês achavam que vocês viam, na verdade vocês são cegos. E aqueles que não veem, eu vou fazer ver. Eita lapada! Os fariseus podiam dormir sem essa, sim ou não? Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: também nós acaso somos cegos? E os fariseus sentiram a indireta. Você está dizendo que a gente é cego? Versículo 41, respondeu Jesus: se fosseis cegos, vocês não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Em outras palavras, sim, vocês são os maiores cegos que existem, porque a pior cegueira não é a cegueira do corpo, mas é a cegueira da alma. O pecado de vocês cega vocês, e vocês não estão nem um pouco preocupados em largar esse pecado. Este mendigo, ele chegou aonde eu queria que ele chegasse. Não teve medo de vocês, não teve medo da multidão, foi expulso. Eu o acolhi. Perguntei para ele se ele cria em mim, não como homem, não como profeta. E ele disse: eu creio. E a prova, ajoelhou, adorou. Ele agora não é mais nem cego do corpo e nem cego da alma. E vocês são cegos porque não querem largar o pecado de vocês. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca. Fui resgatado, me libertou. Mais uma vez, em pedaços. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca. Me libertou. Você está diante da graça, cego. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Diga agora, vai. Fui cego e agora eu posso ver. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou. Perdido e me encontrou. Dá para ser mais forte. Sublime graça, sublime graça. Sublime graça, doce o som, doce o som que salva o pecador. Que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver. Fui cego e agora posso ver. Perdido me encontrou. Perdido
você pode ver. Eu posso ver seus olhos de amor. Para que eu possa viver. Para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor. Para que eu possa viver. Para que eu possa viver. Sua vida. Sua vida Ele entregou. Só a sua voz e o teclado. A história do cego é a tua história. Em pedaços minha alma estava, vai. Em pedaços. Mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca. Fui resgatado, me libertou, me libertou. Ainda você, sublime graça, vai. Sublime, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver. Perdido e me encontrou. Dá para ser mais forte que isso? Dá para ser? Sublime graça, ainda vocês, vai. Sublime graça doce que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver. Perdido me encontrou. Agora o quê? Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. E com fraquezas, E com fraqueza, o teu tesouro em mim está. em mim está. Minha vida entrego, Minha vida entrego. serei teu vaso. Serei teu vaso. Pra que, minha gente? Pro mundo ver o teu poder. Mais uma vez. Mesmo com falha E com e fraquezas, com fraquezas, o teu tesouro em mim está. em mim está. Diga pra ele, minha vida entrego. Minha vida entrego. Serei teu vaso. Serei teu vaso. Pra que, minha gente? Pro mundo ver o teu poder. Sublime graça. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Só um tecladinho, fecha teus olhos. Tenta não abrir os olhos.
como se você fosse um cego. O cego vê os movimentos ao seu lado, mas ele não consegue ver. Eu queria que você terminasse essa pregação imaginando a cena daquele cego desde nascença, sem poder ver o sol, sem poder ver nada, sem poder ver seus próprios pais, sem poder viver a vida em sua plenitude, e ainda era mendigo. Isso mostra que era excluído pela sociedade. Na verdade, quando ele foi expulso do templo, ele já era a segunda vez já, porque ele já era acostumado a ser excluído. Era mendigo. Alguém colocou lodo nos meus olhos. Imagina a cena. E mandou eu me banhar na piscina de Siloé. Um cego não tem visão, mas ele começa a aguçar o quê? Os seus ouvidos. Um cego sabe à distância se tem alguém entrando na sala ou não. Um cego, ele consegue agora registrar exatamente o tom da voz de cada pessoa. E agora, quando Jesus vai ao encontro dele, porque ele foi expulso, como é que ele saberia se é verdade que é Jesus mesmo que está falando com ele? O cego reconheceu o tom da voz. E Jesus fala para ele: tu crês no Filho do Homem? Quem é para que eu creia nele? Sou eu quem fala contigo. Sou eu quem você está vendo agora. A cegueira do coração está caindo. Quando é que a cegueira dos teus olhos e do teu coração vai cair? Quando você vê Jesus de verdade. Desculpa, mas a tua cegueira não cai quando você encontra Frei Gilson, quando você encontra qualquer outro pregador. Eu sou ser humano como todos vocês, pecador como todos vocês. A sua cegueira só cai quando você encontra Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Deus pode se utilizar de instrumentos para isso. A água, o barro que sou eu, a lama que sou eu, a lama que é o outro pregador. Mas se você não vê Jesus, você continua cego. Por isso eu queria que no fundo do seu coração você dissesse para Jesus: dai-me a graça de te ver já nesta terra. Só vai ver Jesus no céu quem começou a enxergar Jesus nessa terra. E é interessante porque o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé que ao mesmo tempo não é visão, mas ao mesmo tempo é. Porque você não vê, mas você crê. Isso é uma confusão mesmo. Quando você crê, você não vê. Mas quando você crê, na verdade você está vendo tudo. Você está vendo o que os olhos não podem ver. Você está vendo o Deus invisível, o Deus Todo-Poderoso. Coloque a mão nos teus olhos agora. E eu peço, Jesus, que todos os que estão aqui, os que estão acompanhando em casa, possam fazer agora a experiência de te ver com os olhos da fé. Só você. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Você ainda. Agora eu. E a melhor coisa é quando você vê os olhos dele. Eu posso ver, para que eu possa viver.
Sua vida Ele me entregou. Sua vida Ele me entregou. Pode aplaudir Jesus.